Pois, enfim, os dias têm trazido tantas notícias inquietantes, para não variar, não é? Porque não é propriamente uma novidade destas nossas lutas nos irmos confrontando com notícias menos positivas ou negativas mesmo, ou aquelas que nos fazem desejar não seguir mais as notícias muitas vezes. E há Isto um vindo de uma jornalista? Precisamente, sim. Eu fiz esse exercício já há bastante tempo. E começa logo, obviamente, com os termos que são utilizados para nos referirmos a pessoas. E eu partilho muito esta experiência porque é incrível as discussões que se têm em redações sobre isto devem ser aspas Citroën ou outras, isto deve ser a bold ou itálico, como é que nós pomos os nomes dos livros. Portanto, eu lembro-me de ter discussões intermináveis sobre estes aspectos do estilo, que é o que se diz o livro de estilo, da forma como nós escrevemos certas coisas e que tem de ser uniformizado para todos, não é? Eu não posso estar a escrever de uma maneira, o meu colega de lá está a escrever de outra. E isto gera discussão, gera preocupação. A forma como os jornalistas, as publicações tratam pessoas, não. Portanto, eu nunca vi ninguém preocupado nas redações pelas quais eu passei com o peso, por exemplo, de utilizar palavras como os imigrantes, os refugiados, depois de repente temos os expatriados. Portanto, o que é que cada termo representa e porque é que nós não somos todos pessoas, porque é que há certas categorias que surgem quando nós estamos a descrever alguns grupos, alguns contextos, e outras ficam de fora, não é? O que é que pesa aqui? E o jornalismo tem isto, não é? E as notícias, quando surgem, vêm carregadas destes rótulos, todos eles com uma série de leituras pejorativas. E eu estou a trazer esta questão porque é complicado, em muitos contextos, estar a escolher os temas sobre os quais nos vamos debruçar, menos ainda numa semana, ou nestes dias em que nós temos este double standard, não é? Esta coisa de noticiários abrirem com a história dos bilionários que obviamente estão numa situação, enfim, que Dramática, não? não acredito que possam ser encontrados com vida, enfim, eu não acredito nisso, mas enfim, a esperança é a última que morre. Aqui, obviamente, a questão não deve-se dar atenção porque eu também não entro naqueles excessos do e tal, andam ali tipo, não tinham mais nada para fazer, são os vaidosos, não sabem o que fazer ao dinheiro. Embora eu me reveja bastante nesse tipo de crítica, porque eu acho que nós precisamos de dinheiro neste mundo para tanta coisa, não consigo ser assim tão contundente, porque eu também não sei, não é? Se eu estivesse naquele lugar, se também não iria precisar, não é? De encontrar os meus escapos com o dinheiro que eu tenho, não é? E, obviamente, à medida que a fortuna vai aumentando, os nossos escapos são diferentes. Portanto, este lugar de crítica que nós costumamos de ter muitas vezes, de julgar a escolha do outro e de achar que o investimento do dinheiro dele deveria ser noutro lugar, não é? Eu não concordo muito com esse tipo de apreciações. Agora, é evidente que é inadmissível, é inqualificável, é tão próprio da desumanização a que certas pessoas estão sujeitas, a que certos corpos estão sujeitos há séculos, não é? Muito... Esta história que nós estamos aqui a viver dos naufrágios, obviamente este último, mais recente, que está a ser apresentado como o pior dos últimos anos, o pior de sempre, enfim, traz sempre esta dualidade também, mesmo a nível dos números. Quando nós estamos a falar deste tipo de realidades, nós nunca conseguimos contabilizar. É como se nos estivessem sempre a dizer que não importa
não importa, um bocado ok, foram 400, há uns números que falam em 400, há outros que falam em 750, ou seja, quase o dobro. E isto uma dissonância tremenda, não é? Como é que isto ainda é possível acontecer em 2023? Como é que nós estamos repetidamente a ver isto repetir-se e a olhar para as notícias, para esta questão dos rótulos que surgem e desta atenção mediática que é dada a um caso e do total apagamento, invisibilização que é dado ao outro. E mesmo esta questão da comparação das duas situações vem a partir dos ativismos, sobretudo, não é? Não são os mídia que estão a problematizar essa situação. São as pessoas que têm esse tipo de consciência que estão a fazer essa comparação e que estão a partilhá-la nas redes sociais. Não existe uma leitura crítica destes comportamentos nos mídia. E para mim é desesperante, não é agonizante perceber que continuamos a fechar acessos e que por causa desse fechamento há pessoas que estão a morrer às centenas, aos milhares, há anos que isto acontece, há décadas que isto acontece, há séculos que isto acontece, com diferentes contornos. Por isso, esta é uma das histórias que eu acho que deveríamos estar a discutir de uma forma profunda, enquanto sociedade. Como é que nós ainda permitimos que isto aconteça? O que é que nós estamos a proteger assim tanto aqui na Europa? Que não permitimos que estas entradas possam ser feitas por outras vias. Porque é que nós continuamos a permitir que isto aconteça? É uma dúvida, é um questionamento que eu faço também, obviamente, no meio disto tudo também há uma inquietação da minha parte enquanto cidadã, não é? Deste mundo, de como é que daqui a uns anos a história, não é? Nos vai apresentar. Que geração é esta a nossa, não é? Que está a testemunhar isto como se fosse ficção. Não é? Porque às tantas eu sinto essa dessensibilização generalizada, coletiva. Quanto mais expostos nós somos a estas notícias, mais insensíveis nós nos tornamos mais difícil é vermos pessoas, seres humanos, nestes números que estão sempre a ser trazidos. E eu acho que isto devia, de facto, estar a ser refletido e que deveríamos estar a pensar em políticas públicas, portanto, não só a nível nacional, mas também a nível, obviamente, europeu, e não só, para que estes processos não se repitam, não aconteçam desta forma. E depois, só para dar aqui também uma nota em relação a estas problematizações ou a falta delas, é inacreditável como depois o discurso de algumas pessoas que estão online continua a ser profundamente... continua a ser de ódio, não é? De ódio puro, porque... Dizem, por exemplo, são leituras que surgem, estas pessoas estão a morrer porque os seus governantes é que as estão a matar. Portanto, elas só estão a sair dos seus países porque têm esses governantes corruptos, blá, 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 blá. Pronto. Portanto, vamos aqui culpar o outro em vez de olharmos para as responsabilidades que nós podemos ter e para a diferença que nós podemos fazer. Existe essa apreciação. E depois, aqui também na questão das redes e dos comentários de ódio, obviamente acho que não passou ao lado de ninguém esta questão da polícia, não é? Do anúncio de recrutamento para a PSP que foi publicado no Twitter e que a própria PSP depois apagou, não é? Uma série de comentários, que eu acho que é uma pena que tenham apagado, porque eu acho que é importante que fiquem, é importante que todas as pessoas vejam o que é que lá está, como é que as pessoas pensam, como é que se expressam e o que é que andam a transmitir, porque nós temos de ter uma consciência muito clara de que este discurso de ódio que nós temos online vem de pessoas que existem na realidade. Portanto, isto não são fenómenos próprios das redes sociais, como muitas das vezes eu ouço as pessoas dizerem. Portanto, as pessoas atrás de um ecrã, ninguém está a ver, então soltam-se.
não. Portanto, se a pessoa está-se a soltar ali, é porque sente que tem esse espaço para o fazer, mas sim, está a expressar o seu pensamento, não está a inventar um pensamento, não é? E eu acho que, só para terminar, que seria muito importante que as tais leis que estão a ser discutidas em relação ao discurso de ódio começassem, de facto, a ter algum tipo de efeito, algum tipo de peso. Que estas contas falsas todas que nós vemos, que possam ser mais do que denunciadas, de facto eliminadas. Que não tenhamos constantemente esta dualidade também, que é vermos pessoas que são ativistas e que estão a combater discriminações, estão a lutar pelos direitos humanos, a serem denunciadas e a serem impedidas de estar nas redes durante algum tempo, e depois vemos que estas pessoas continuam-se a multiplicar. E nada acontece, não é? Nada acontece. E isso, obviamente, preocupa-me. Portanto, não é um tema, mas é uma reflexão sobre a questão das narrativas, sobre a questão de como o ódio está tão presente, a céu aberto, sem que surjam mecanismos de combate efetivo. Uhum. Mas bem, eu acho que partilho das tuas inquietações. Acho que não tenho muito mais a acrescentar em relação ao que tu falaste desta cobertura mediática tão dispar em relação a estes 5 milionários que naufragaram, ou pelo menos que estão perdidos no oceano quando foram tentar chegar ao Titanic. Só tenho a dizer assim, os números que se falam que não que mostram o descaso total de não se saber, pelo menos têm-se dito que são para além de 500 pessoas que tenham falecido no barco no Mediterrâneo. Dessas 500, estimam-se que 100 sejam crianças. Isto mostra muito do que nós somos como seres humanos, ou que nos estamos a tornar, ou na verdade transparecemos, pelo menos na forma como se tratam estas notícias. Sim, como tu disseste, já acontece há demasiado tempo. O facto de... Eu há umas semanas falei sobre esta questão da população em Portugal, porque é sintomático como estas pessoas continuam a ter aquela narrativa da invasão. Estamos a falar de pessoas que, na sua maioria, são jovens, que estão à procura de uma vida melhor. Muitas vezes fogem de questões que têm a ver com a mudança climatérica, muitas vezes não só por questões de governação, são migrações que têm a ver com zonas que estão sem dúvida a sofrer com estas mudanças. Depois chegamos há uma semana e tal, o INE deu uma notícia de que a população em Portugal está envelhecida. Há 100 jovens atualmente para 185 idosos. Ou seja, não está a haver uma substituição geracional na Europa, e a Europa continua a fazer este tipo de barreiras a pessoas que o que vêm fazer, se calhar, é mesmo substituir mãos de obra, substituir também uma geração que não vai poder sustentar ou também cuidar dos mais idosos. Eu não entendo porque é que não há uma visão mais concreta deste problema, mas acima de tudo eu consigo entender a base do problema. E a base do problema, lá voltamos nós a falar da questão racial. Estamos a falar da questão racial porque se estivéssemos a falar de ucranianos, a questão era diferente. Estamos a falar de africanos, e o problema é receber esses mesmos africanos, porque lá está a tal teoria da substituição,
muitos europeus têm medo disso. Em relação à questão dos comentários de ódio da polícia, também é um tema que me deixa perplexo e ao mesmo tempo já não me surpreende, porque já sabemos o esgoto que se tornaram as redes sociais, e eu sinceramente digo que tudo isto é o reflexo da sociedade portuguesa, e não me surpreende nada que estas coisas continuem a acontecer semanalmente, porque é um território ainda muito pouco controlado, e que eu acredito que as redes sociais, ou os próprios donos das big techs também ganham algum engagement por causa destas notícias negativas e deste discurso de ódio, que é sem dúvida muito mais apelativo para o clickbait. De qualquer forma, ficamos à espera das leis para ver se alguma coisa muda. Danilson, só para terminar, o que é que tens a comentar em relação a isto? Olha, eu acho que ambos apresentaram pontos importantes. Paula, de facto, esse tema que trouxeste é um tema que, lá está, por ser tão repetitivo, já não há tanta sensibilidade. Nós agora vemos essa notícia e dizemos, olha, mais um. Percebem? Ou seja, já é algo muito normal. As pessoas estão a crescer a achar que isso é normal. Eu não acredito, eu acredito vivamente que uma criança vê isso, acha perfeitamente normal, e ela ao longo dos anos vai achar isso cada vez mais normal. São mesmo as pessoas que realmente se interessam por esse tema que apuram, que pesquisam, que percebem o quão danoso é que isso é para o meio social, não é? Estamos a falar de um território geográfico em que os integrantes antes saíam à procura de alguma oportunidade nos territórios que hoje em dia são os nossos é a nossa casa. E hoje em dia o contrário é algo impensável, é algo visto como algo mau, é algo quando há mortes é algo visto como normal. Só quando pessoas pequenas que realmente têm algum apoio mediático passam por situações semelhantes é que tem algum impacto, né? Eu acho que é isso que a gente vive atualmente, e se realmente a gente... Eu sou da opinião de que se a gente não se demonstrar mesmo descontentes com esses temas, isso vai sendo cada vez mais normal. As pessoas vão crescer com isso, as imagens vão ser mais normais, isso deixará de ser algo sensível, será algo consumível de maneira fácil, facilmente se esquece, facilmente se consome, facilmente passa para o lado, é mais um naufrágio, é mais um caso, são mais 100 mortes, ou seja, já não é algo que incomoda, só quando tiras uma foto de alguém na praia morta é que tem impacto, porque uma pessoa, se calhar, tem mais imagens do que 500, não sei como é que isso acontece. Portanto, eu acho que apoio realmente que demonstre algum tipo de descontentamento, utilizando os meios que forem precisos. Acho que é importante perfeitamente, é compreensível. Agora, quanto ao que disseste, Zé Rui, acho que em Portugal esse tipo de comportamentos ou seja, é aquilo que uma pessoa vive, mas finge que não existe, não é? São temas que a pessoa que tem o nosso tom de pele vive diariamente, mas também já vê como algo normal, em alguns casos, infelizmente. E se a gente vê, e se nós vemos como algo normal e lutamos com isso de maneira pacífica, imagina realmente as pessoas que fazem, que são os agentes da ação. Portanto, eles vão estar mais à vontade para realmente demonstrarem também o seu desgosto quando algo não lhes agrada,
no que toca àquilo que eles foram educados, aquilo que eles acreditam. Portanto, isso foi só apenas um resultado. Uhum.